Bom dia a vocês todos. Nós vamos começando agora, aqui em Ribamar, o 8º Festival GEA de Literatura. São 8 anos que a gente faz essa atividade. São José de Ribamar é uma cidade premiada por isso. Todos sabemos disso. Sabemos quanto que o nível de ensino dessa cidade melhorou por causa do festival. O festival é realizado em 3 dias, mas de fato o festival dura o ano inteiro, porque há um antes do festival, as escolas são ativadas para esse festival e há um depois desse festival. De maneira especial, aqui nesse momento eu me dou por muito feliz por encontrar nesta plateia, sobretudo, professores. É muito importante que o Festival GEA também encontre os professores da rede escolar de Ribamar. E é especialmente por essa razão que nós abrimos esse festival aqui com uma conferência de uma das pessoas mais importantes hoje no Brasil como historiadora, a professora, que também ela é professora, Meire Del Priore. Meire Del Priore tem aproximadamente 30 livros já publicados sobre temas da história do Brasil. Ela é formada na USP, professora da USP, professora do Rio de Janeiro, pós-graduada em Paris, membro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, premiada diversas vezes por obras suas já publicadas, e é uma pessoa muito jovem ainda e que tem muito ainda para nos dar. Nós estamos sabendo que a próxima publicação dela vai ser sobre a Princesa Isabel. A temática fundamental da obra de Meire Del Priore é o Brasil monárquico, mas ela tem estudos mais interessantes. Estudos, por exemplo, história das mulheres do Brasil, história das crianças do Brasil, história do amor do Brasil, história do um príncipe que pouca gente conhece, que teria sido preparado para ser um sucessor, não é, dinástico brasileiro, e que depois, com a chegada da República, tudo termina num tremendo desastre. Não é isso, né? E assim por diante. Então, é com imensa alegria que eu apresento a vocês a professora Meire Del Priore, sobretudo por isso, porque ela vai falar especialmente para a juventude de Ribamar. Aqui não tem representação só de Ribamar, diga-se de passagem. Tem também gente que vem de São Luís para cá para assistir a esse festival e municípios vizinhos que aqui também se encontram. Mas, sobretudo, para falar com os colegas, professoras da rede municipal estadual de ensino em Ribamar. Com a palavra, então, a historiadora Meire Del Priore. Meus queridos colegas, muito bom dia. Eu queria que vocês esquecessem tudo que o Sebastião falou, porque ele é exageradíssimo. Eu não estou aqui absolutamente para ensinar nada a ninguém, mas na condição de colega de cada um de vocês, na condição de professora, na condição de pesquisadora e, de certa forma, de irmã, porque nós somos uma família, a família dos educadores, a família dos professores, e a gente vem lutando, eu diria, há mais de 500 anos nesse país para valorizar o ensino, para valorizar a educação e para valorizar alguma coisa que está muito esquecido, que é o papel do professor. Eu ontem tive a oportunidade, em São Luís, de falar um pouco para os milhares de jovens que foram lá conversar comigo sobre a história da adolescência, a história da criança, com a finalidade de que a criança se sentisse ela também, ou jovem, um ator histórico. É muito difícil, é muito complicado a gente estar falando dessas grandes figuras da história. Vamos falar do Duque de Caxias, vamos falar do Imperador Dom Pedro II, mas são pessoas, a maior parte das vezes, que parecem não ser feitas de carne e osso para a gente, né? Estão tão longe
Dom Pedro lá em cima do cavalo, ou então no seu palácio de São Cristóvão, ou a própria princesa Isabel, lá fingindo que era abolicionista, quando não era, porque é isso que eu vou provar no meu próximo livro. Mas o que eu acho importante é trazer para os nossos alunos, que a gente está em sala de aula, a possibilidade deles se verem, eles também, como atores históricos. E daí a importância da gente estudar o passado da nossa infância, o passado das nossas crianças. E foi sobre isso que eu falei ontem para eles, mostrando que desde o tempo, enfim, das naus que cruzavam o Atlântico para povoar o Brasil, as crianças já vinham trabalhando como grumetes. A vida dessas crianças não valia nada. Elas muitas vezes perfaziam o total de 40% dessas embarcações, e por serem crianças muito pobres, eram dadas pelos pais e pelas mães, né, aos capitães do navio, sabendo que aquela criança, se entrasse naquele navio e se chegasse na Índia, chegasse no Brasil, quem sabe fosse ter um futuro melhor do que o futuro do agricultor em Portugal, tentando extrair de uma terra árida e pedregosa a sua sobrevivência. Então nós fizemos um pouco ontem esse retrospecto da história das crianças que podem, como eu digo sempre, ser atores históricos. Nós tivemos crianças, não sei se vocês sabem, mas 4% dos escravos desembarcados nos grandes portos, como Salvador e Rio de Janeiro, eram crianças. E eram crianças que aos 10, 11 anos já estavam com a sua qualificação profissional, inclusive descrita, né, nos inventários e testamentos das grandes fazendas de café ou nos engenhos de açúcar. João, pastor. Maria, aprendiz de cozinheira. Benedito, agricultor. Quer dizer, a criança, e sobretudo a criança pobre no Brasil, ela tem um passado extraordinário de trabalho, de luta pela sobrevivência, que é uma coisa que desde 88, com o nosso novo código que protege a infância, está tentando mudar. Nós estamos tentando dar hoje para a criança brasileira melhores condições de vida. Mas nessas melhores condições de vida, como é que fica o papel do educador? Como é que fica o papel do professor, que somos todos nós, né? Contra o que é que nós temos que lutar? Nós sabemos perfeitamente, eu diria que nos últimos 15 anos, muitos esforços vêm sendo feitos no Brasil no sentido de multiplicar escolas. Eu até diria até que antes, né? Todo mundo que já estudou o período militar, o governo militar, sabe que o governo militar foi o primeiro a implantar, fora do eixo Rio-São Paulo, universidades. As universidades começam a chegar no Pará, no Maranhão, na Amazônia. Quer dizer, nós começamos a ter a ideia de que é possível democratizar o estudo e que o estudo deve estar ao alcance da vida de todo mundo que quer melhorar e que quer sair da pobreza. Mesmo se esses esforços estão sendo feitos, nós sabemos que está faltando a sociedade brasileira fazer a sua parte. Aí eu chamo a atenção de vocês, porque não sou eu que digo isso, mas é um grande educador que vocês devem conhecer, pelo menos de nome, um educador francês chamado Pierre Bourdieu. Ele diz o seguinte, ele diz que uma sociedade que não esposa, né, a palavra que ele usa é essa, que eu acho que é uma palavra bonita, porque fala em união, né, fala em fidelidade. A sociedade brasileira ela tem que casar com a ideia de que a educação é fundamental. Ela tem que valorizar o papel do professor, ela tem que valorizar a escola como uma casa, né? E é óbvio que as crianças têm que ser educadas não para ganharem a vida dando jeitinhos, como a gente vê por aí, a famosa lei de Gerson imperando, né? Muitas vezes o jovem ele é direcionado, ele é educado para fazer a vida, ganhar dinheiro rapidamente, afinal de contas, a mamãe quer uma geladeira nova, o papai quer uma televisão nova, mas isso não é educação. A gente aprender a sair da pobreza de qualquer jeito não é absolutamente educação. Educação é valorizar o professor, a escola, o livro, a leitura, perguntando diariamente para o filho o que você está estudando, como é o nome da tia na escola. A escola precisa de uma mão de pintura durante as férias, o pai vai lá e dá uma mão de pintura na escola. Quer dizer, é preciso haver um casamento da sociedade brasileira com o sentido da educação. Não vai adiantar criar cotas, não vai adiantar multiplicar as salas de aula, não vai adiantar contratar professores, porque hoje na universidade, eu vejo isso, eu continuo na universidade,
nós estamos recebendo alunos sem alfabetização e nós estamos com um problema terrível que vocês na escola pública devem conhecer, que é o do êxodo dos alunos. Os alunos, muitas vezes, eles ocupam uma vaga, fazem o primeiro, o segundo ano, até se comprometem com o professor mais inspirado, né, a fazer a pós-graduação. No terceiro, quarto ano, eles arranjam um emprego qualquer, largam a universidade, vão tentar a universidade mais tarde. E o que nós temos por trás dessa forma de comportamento? Um sentimento de não valorização da educação, de não valorização do estudo, né, de que é possível a gente ser alguém na vida sem estudar, sem ler, sem saber escrever. Então, eu acho que o grande problema da educação hoje, né, é que nós vivemos uma sociedade que está progredindo rapidamente, que tem acesso aos bens de consumo, né, e, infelizmente, a televisão brasileira, que é uma porcaria, eu digo sempre que a TV Globo, Roberto Marinho, onde ele estiver, ele deve estar se rebolcando no túmulo, porque ele poderia ter feito uma televisão para educar o Brasil, e a TV Globo deseduca o Brasil, porque tudo que ensina, a partir das 5 horas da tarde, qualquer criança que esteja solta numa sala às 9 horas da noite, está aprendendo tudo que ela aprenderia, pelo menos no tempo dos meus pais, quando ela tivesse 15 anos, 20 anos. Né? Então, nós temos uma televisão que deseduca, que é a nossa grande concorrente, que a criança ela deixa de estudar, ela deixa de ler para assistir a novela, para assistir o programa de televisão. E nós estamos, eu acho, apesar de todo o esforço que vem sendo feito, perdendo essa batalha. Né? Então, eu acho que é preciso realmente uma mobilização grande de cada um de nós, um compromisso. Né? Eu acho que essa palavra que esse francês escolheu, esposar, né? Na raiz dessa palavra, na raiz etimológica da palavra esposar, está a palavra respondere. Respondere, que quer dizer responsabilidade. Então, nós temos que ter essa responsabilidade realmente cada vez que a gente entrar na sala de aula. Agora, por que o problema da educação no Brasil é tão grave? Né? Às vezes a gente fica achando que o problema é ali do município, do prefeito que não repassa o dinheiro da merenda, do governo estadual ou do governo federal, mas é mais complicado do que isso. Isso é um problema histórico. Vocês sabem que o primeiro a tentar fazer escolas no Brasil foi o padre Manuel da Nóbrega, todo mundo conhece, é uma figura aí bastante conhecida. Vocês sabem que eles vêm de Portugal, os padres jesuítas, na tentativa de instalar escolas para índios. Não os índios adultos, porque esses eles achavam que já era uma batalha perdida. Como é que eles iam lutar contra antropofagia, mulher nua, concubinato? Sabiam que eles não iam dar conta ali com os mais velhos. Então, eles resolvem educar as crianças indígenas. Mas essa tentativa de educação do padre Manuel da Nóbrega foi um tal tiro no pé, né, que ele escreve depois uma carta, que é um dos documentos mais importantes da nossa história, em que ele faz um exame de consciência dizendo, bom, nós não conseguimos educar os índios, a Companhia de Jesus e os padres jesuítas se sentem extremamente responsáveis por esse fracasso. Ele fica, inclusive, num drama de consciência muito grande, que ele achava que os índios tinham que ser tratados de forma generosa, amiga, na base da confiança. Mas quando ele escreve essa carta, né, para o seu superior, ele já mudou de ideia e ele diz, não, eles têm que ser tratados na base do pau, da violência, porque senão não entra ninguém na escola. Quer dizer, a gente percebe, então, desde o início, né, que uma certa autoridade, uma tentativa de lidar com a educação através da violência, os colonos, que eram os grandes inimigos dos padres jesuítas, porque eles queriam escravizar os índios, passam a ser, nesse momento em que o padre Nóbrega faz esse exame de consciência, os grandes aliados, que aí os colonos vão, de certa maneira, escravizar os índios e os padres vão poder catequizá-los, que é exatamente o que eles queriam. Então, nós temos essa imagem fundadora, né, que eu acho que é uma imagem dura, que a gente tem que ver o lado do padre. O padre está ali dando a carne e o sangue, está doentíssimo. Ele escreve para Portugal dizendo o tempo todo, acho que eu vou morrer na semana que vem, não aguento mais, eu não aguento mais as doenças, eu não aguento mais os mosquitos, não aguento mais os escorpiões e as cobras que se escondem dentro do sapato da gente. O padre está lá de língua de fora, e eu acho que esse negócio de ficar de língua de fora é um pouco a nossa situação
de professores até hoje. A gente vem lutando, né, para manter a cabeça de fora, só que a gente não quer mais, como padre, ter uma aliança de violência e pegar as pessoas no laço para trazer para dentro da escola. Nós vamos ver que durante quase 300 anos, pelo menos até a chegada da família real portuguesa no Brasil, a escola ficou em plano secundário. Como é que as pessoas aprendiam? Bom, obviamente, os escravos não sabiam ler nem escrever português, mas muitos dos escravos que vieram do norte na África eram islamizados e conheciam, né, a sua escritura e eram capazes de se comunicar através da sua escritura. Eu mesmo já achei documentos, né, e é bom a gente lembrar que a revolta dos alfaiates na Bahia, no final do século XVIII, ela é promovida por escravos islamizados que se comunicavam através de bilhetes, né, na sua língua islâmica. Foi dessa forma que eles conseguiram, de alguma maneira, preparar a revolta que depois acaba indo por água abaixo, porque eles são traídos por uma escrava, por uma companheira de um desses cativos. Mas a gente percebe que a gente pensa sempre a alfabetização como a alfabetização do português. E a gente esquece que nós temos um contingente enorme de africanos que chegou ao Brasil e que dentro desse contingente, notadamente dos escravos do norte da África, né, já havia um tipo de alfabetização e as pessoas tinham interesse em aprender. Um outro detalhe interessante que às vezes nos escapa é que quando a família real se instala no Brasil e ela abre os portos, o Dom João VI faz a assinatura, enfim, daquele decreto que abre os portos às nações amigas, os primeiros a chegar vão ser os comerciantes ingleses e os comerciantes americanos, né? E eu lembro a vocês que para os protestantes a questão da leitura da Bíblia e da alfabetização era absolutamente fundamental. Então nós vamos encontrar em cidades como Salvador ou mesmo Rio de Janeiro comerciantes ingleses e americanos que faziam os seus escravos aprender a ler, a escrever, e muitas vezes esses escravos falavam inglês e não falavam português. Então são grupos alfabetizados que nós temos dentro da nossa sociedade e que muitas vezes a gente desconhece. Bom, família imperial chega, família real portuguesa chega, abre os portos, vêm os comerciantes ingleses e americanos, que vão, os americanos, vender tudo o que dizia respeito à navegação. As velas, o alcatrão, o pez para calafetar os barcos, tudo isso vem dos Estados Unidos e vai provocar um comércio bastante intenso com os Estados Unidos. E os ingleses, obviamente, vão vender tudo que era fabricado, já estavam com o capitalismo bastante adiantado, nas suas indústrias, né? Sobretudo as indústrias ali que ficam do lado oeste da ilha da Inglaterra, cidade de Birmingham, que vai mandar para o Brasil vidros, instrumentos de trabalho para melhorar a labuta da terra, tudo que dizia respeito a corte, facas, navalhas, bisturi de cirurgião. A gente vai ver o Brasil inundado, né, desses instrumentos de trabalho que vão aperfeiçoar o trabalho do cativo, do escravo, né, e que vão melhorar certamente as relações comerciais com a Inglaterra. Vem chegando os franceses também, que nessa época, vocês sabem, já estão fugindo, Napoleão já está perdendo uma opção de batalhas, então muita gente que era ligada a Napoleão começa a vir para o Brasil, e a gente começa a ver aparecer nos jornais, né, de 1812, 1810, 1815, os primeiros anúncios de colégios para moças e para rapazes. O bispo Azeredo Coutinho tinha feito a especialidade aqui do nosso historiador, doutor Sebastião, já havia feito a tentativa de instalação de um seminário em Olinda, onde pela primeira vez as mulheres teriam acesso a algum tipo de estudo. É muito interessante a gente ver a mentalidade patriarcal aparecendo nesse momento. O que a mulher devia estudar? Ela devia estudar números para saber fazer contabilidade lá do engenho? Não, não precisava. Ela devia aprender história, né, para saber o que tinha acontecido antes do tempo que ela estava vivendo? Também não interessava. Geografia, para saber onde é que ela estava vivendo? Também não interessava. As mulheres, minhas queridas colegas professoras, iam
para o seminário, aprender a bordar, aprender a tocar piano, aprender algumas palavras de francês, aprender a esperar marido, né? Que foi o que muita mulher fez até bem pouco tempo atrás. É para isso que elas iam para o seminário. E é interessante que no Rio de Janeiro a gente começa a ver a multiplicação dessas escolas. O chique, o bacana, era o professor estrangeiro, não era o professor nacional. Não era o português, né? Que como o Santos Vilhena, na Bahia, por exemplo, vai ser professor de latim no final do século XVIII e vai nos deixar, talvez, um dos testemunhos mais eloquentes sobre a miséria do Brasil no final do século XVIII, um pouco antes dos reis portugueses chegarem, e da necessidade da reforma agrária. Porque o professor, todos nós aqui, a gente sempre tem essa sacada do que a sociedade está precisando, né? Então, o Luiz dos Santos Vilhena vai ser o primeiro professor a escrever sobre a necessidade de fixar o caboclo na terra e da importância das grandes propriedades serem diminuídas no Brasil. Estou falando para vocês aí do final do 18. Já no 19, esses professores de latim, muitos deles eram clérigos, eram padres, era o famoso padre-mestre, que ia de uma fazenda na outra, né, ensinando aos homens, ao filho do fazendeiro, sobretudo, né, algumas coisas rudimentares, contas, escrever o básico, fazer um diário com as despesas da fazenda, era isso que os padres-mestres ensinavam. Comer o capão, que era então sacrificado naquele dia, porque os padres-mestres vinham com fome também, iam nas fazendas. O Gilberto Freire é que conta isso, né? Comer o doce que era feito pelas iaiás, e ali o frango fresco que era sacrificado cada vez que ele passava. Mas a gente vai vendo que esse padre tende a desaparecer e nós vamos perceber que a educação no Brasil começa a ser uma educação dirigida para as elites. E isso tem a ver com o trabalho que todos nós estamos fazendo, que a gente não trabalha para as elites, a gente está trabalhando para as pessoas que querem se alfabetizar, que querem sair da miséria, querem sair da pobreza. Essas escolas eram escolas para gente rica, para gente que tinha bens. O próprio imperador Dom Pedro II, que todo mundo acha que foi um grande educador, um grande leitor, eu particularmente acho que ele tinha uma biblioteca muito grande, mas eu não sei se ele lia aqueles livros todos, porque ele nunca deu nenhuma atenção à educação no Brasil. Ele tem um diário de viagem, não sei se vocês conhecem, é até interessante para ser aplicado com os alunos em sala de aula, em que ele conta como é que ele sai do Rio de Janeiro, a viagem que ele faz de navio ao Nordeste brasileiro, e ele tem o cuidado de anotar, porque parece que ele era um chato, o imperador Dom Pedro II, então ele anotava assim as menores informações. Ele chegava nas cidades interioranas, ali do Recôncavo Baiano, e ele dizia, visitei uma escola, tem 3 professores, 6 cadeiras e mesas, 40 alunos. E ele ia para outra escola. Quando ele voltava ao Rio de Janeiro, ele não tomava uma medida para melhorar a situação das escolas. Quer dizer, ele anotava tudo, mas aquilo ficava como uma espécie de curiosidade, né? Como se eu passasse aqui pelo Maranhão anotando o nome de vocês e tudo, e aí acabava, não interessava mais. Então, o imperador Dom Pedro II ele vai criar os chamados palacetes de educação. Lá no Rio de Janeiro eu visitei um, há uns anos atrás. Era um palacete. Escadas de mármore, belíssimas cozinhas, porque as crianças, obviamente, já tinham merenda naquela época. Os meninos entravam de manhã, saíam à tarde. Tinham aula de tudo que vocês puderem imaginar. Astronomia, línguas estrangeiras, mineralogia, ciências até que desapareceram hoje totalmente do currículo, mas só para criança de rico. Filho de pobre, filho de escravo, só vai entrar em escola no final do século XIX, quase que às vésperas da proclamação da República, né? Que vocês sabem, 1889. Então, para onde é que iam os filhos de pobre? Quem é que ensinava, né, os afrodescendentes, os filhos dos africanos, os filhos dos escravos, que muitos deles já tinham comprado a sua liberdade, tinham o seu pequeno comércio ou seu grande comércio. Nós sabemos que há ex-escravos que foram grandes traficantes de escravos, sabemos que há ex-escravos que foram grandes comerciantes na cidade de Salvador, na cidade do Rio de Janeiro.
Já em meados do século XIX, nós temos uma classe média negra importantíssima. Temos, inclusive, fotografias dessa gente, as iaiás negras, todas belíssimas, vestidas exatamente como a sinhazinha branca, né? Homens negros que eram conhecidos advogados, jornalistas, escritores, vocês todos conhecem Machado de Assis, sabem que ele começou exatamente, né, numa repartição pública e depois fundou a Academia Brasileira de Letras. Então, esse é um momento em que houve uma emergência importante dos afrodescendentes na nossa sociedade. Mas como é que se deu esse processo? Muito interessante, porque nós vamos ver que enquanto tem escola para rico, vai ter escola para criança escrava no Rio de Janeiro. E isso também a gente encontra nos jornais de época. Eram escolas que ofereciam a chance da criança adquirir um trabalho profissionalizante que fizesse com que essa criança ganhasse mais quando ela fosse adulta. Então, aprendiz de costura, aprendiz de tanoeiro, aprendiz de cocheiro, todos os serviços de casa, à medida que o Brasil vai enricando no século XIX, vai tendo uma vida burguesa, era preciso, né, ter o garçom, ter o porteiro, ter enfim, uma costureira mais aprimorada em casa. Então é interessante que as crianças escravas são conduzidas para essas escolas para aprenderem uma profissão e se tornarem mais valiosas. Para elas, não, para os seus senhores, né? Mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que os africanos eram capazes de alfabetizar seus filhos. Muitas mães alfabetizavam seus filhos, as crianças aprendiam a ler e a escrever, ou senão elas iam trabalhar no arsenal da Marinha, que foi também uma escola profissionalizante para muita criança pobre. E aí não estou falando só de criança negra, não. Estou falando de crianças brancas também, que vão passar a ocupar as ruas do Rio de Janeiro. O abandono de crianças no Brasil sempre foi uma coisa dramática e muito presente. Nas regiões rurais, essas crianças eram adotadas, e a gente sabe que no trabalho agrícola, mais um braço é sempre alguma coisa de muito eficiente. Mas na cidade, essas crianças ficavam ali rolando, e então eram incorporadas ao arsenal da Marinha, com a promessa de, no futuro, se tornarem marinheiros, fazerem uma carreira no mar. E ali elas aprendiam também elementos de gramática, elementos de matemática, enfim, tinham uma base de educação que poderia lhes impulsionar. Bom, então com essa história terrível de falta de educação para quase 80%, 90% da população brasileira até o século XIX, quando é que vai começar de verdade a preocupação com a educação no Brasil? A gente sabe que vem a República, né, a República Velha, que não muda absolutamente nada em termos políticos, quer dizer, sai o imperador, e aí entra uma sucessão de presidentes com os seus amigos à volta, interessados sempre em fazer uma política que beneficiasse a exportação do café no Brasil. Nós já temos as primeiras indústrias em São Paulo, e a gente vai ver que nos anos 20 e 30, grandes empresários vão começar a se preocupar com a educação dos filhos dos seus operários. E por que isso? Porque esses anos 10, 20 e 30, são os anos de greves colossais na indústria paulista, e os empresários entendem que se eles não fizerem um esforço para humanizar o trabalho, né, dos seus funcionários, criando creches, criando escolas para os filhos dos seus funcionários, inclusive com a ajuda da Igreja Católica, controlando muito, né, se os seus funcionários bebiam, se eles viviam amaziados, todo mundo tinha que ser casado pela igreja. Então é interessante como vai havendo na sociedade brasileira, no início do século, uma espécie de movimento de saneamento, né? A sociedade tem que ser uma sociedade saudável, todo mundo, do alto a baixo, da pirâmide da sociedade, rico ou pobre, moço ou velho, direcionado para o trabalho, e aí nós vamos ver a multiplicação das escolas profissionalizantes. Quem traz essas escolas para o Brasil, curiosamente, são os padres italianos, os padres capuchinhos. E por que são os padres italianos? Porque tinha muito imigrante italiano no Brasil. E eles sabiam que essas crianças perdiam muitas vezes o pai, a mãe, ficavam totalmente desamparadas, e que era importante, então, haver instituições de caridade capazes de arrebanhar essas crianças e dar a elas uma educação, dar a elas um futuro melhor. Então, esse tipo de escola começa em São Paulo
através dos padres capuchinhos. Nós vamos ver que os empresários, pressionados pelas greves, começam eles também, né, a tomar conta dos seus funcionários, a fazer escolas próximas à indústria, ou mesmo dentro da indústria. A gente começa a ver aparecer uma legislação que vai tirar a criança da frente da máquina de trabalho. Eu não vou repetir aqui hoje, mas ontem eu falei longamente sobre o que foi, né, a existência desses quase 20% da população de operários constituído por crianças de 10, 11, 12 anos, que trabalhavam em máquinas muitas vezes muito maiores do que elas, que sofriam toda a sorte de acidentes de trabalho, eram mutiladas, perdiam um braço, perdiam a mão, trabalhavam 14 horas por dia, com 20 minutos de interrupção. A gente hoje não consegue manter uma criança em sala de aula por 4 horas. Imagina 14 horas na frente de uma máquina de trabalho, né, sem condições de higiene, o momento em que a tuberculose ceifou milhares de vidas infantis também no Brasil, porque era doença das crianças que trabalhavam nas máquinas, que estavam fechadas nas indústrias. Mas a gente vê que os industriais, sobretudo no Sudeste, começam a acordar para a necessidade da educação, mas sempre uma educação profissionalizante. Aqui no Brasil, nós até bem pouco tempo atrás, andamos em 2 velocidades. Uma educação de elite para o filho do rico, uma educação profissionalizante para o filho do pobre. Então, o importante é que aquela criança aprendesse a fazer marcenaria, que ela aprendesse carpintaria, que ela aprendesse a ser pintor, que ela aprendesse alguma forma de sair da miséria. Eu acho que a gente não deve absolutamente ter um olhar crítico sobre isso. Eram as soluções daquela época. Era assim. Era a possibilidade dessas pessoas lutarem pela sua sobrevivência, né, serem inseridas no mercado de trabalho, no momento em que o Brasil estava se industrializando. Vocês sabem que a partir dos anos 30, o nosso ex-presidente Getúlio Vargas vai fazer um esforço colossal, com a ajuda, sobretudo, de capitais americanos, para botar o Brasil na órbita dos países capitalistas. Ele começa a criar usinas, grandes indústrias, siderúrgicas, e era preciso que esses operários estivessem qualificados e que, portanto, a escola preparasse para essa qualificação. Outros personagens que tiveram um papel importante na luta pela melhoria da educação no Brasil foram os operários comunistas e anarquistas. Por que esses operários? Por uma razão muito simples. A maior parte deles era de origem espanhola ou italiana. Esses imigrantes que tinham vindo para o Brasil ganhar a sua vida eram pessoas que vinham para cá e que já sabiam da existência da escola pública. A escola pública ela existe na Europa desde o século XVIII. Né? A Inglaterra, para vocês terem uma ideia, Londres, né, que sediou agora os Jogos Olímpicos, em 1713, tinha circulando na cidade mais de 30 jornais. Isso significa que no século XVIII a população já estava altamente alfabetizada. Na Europa era comum a gente ver uma carroça puxada por cavalos e no interior dessa carroça havia uma biblioteca. Era uma forma de socializar a biblioteca pública. Era assim que as pessoas tinham acesso ao livro. As bibliotecas públicas elas vão se multiplicando. Então é óbvio que, criados dentro dessa mentalidade de acesso ao livro, biblioteca pública, escola pública, esses anarquistas e comunistas trazem para o Brasil a ideia de que o ensino tem que ser para todo mundo. E as grandes greves operárias que são declanchadas em São Paulo nos anos 10 e 20, elas incluem na sua lista de exigência não só melhores condições de trabalho, redução do horário de trabalho dentro da fábrica, mas também a criação de creches e de escolas para o filho dos operários. Agora, eu estou vendo que aqui tem muita mulher, né? Eu acho que nós, professoras, hoje somos ainda aquelas apaixonadas pela questão da educação. Seria interessante a gente perguntar como é que a mulher brasileira ela consegue sair da tal da escola de espera marido para se tornar uma profissional autônoma, para andar com as próprias pernas. Olha, foi uma caminhada pedregosa e muito difícil para a gente ter acesso ao livro e à leitura. Embora se diga que a mulher brasileira não lia no passado,
eu lembro a vocês duas informações históricas que são importantes. Primeiro, se a gente pega os testamentos do século XVII e XVIII, quando uma mãe está morrendo, é interessante, ela tem duas preocupações. Pedir às comadres e às vizinhas para cuidarem dos seus filhos do coração. Era assim que a coisa aparecia nos documentos. É muito bonito, é muito comovente. E ela pede às comadres e amigas que ensinem os seus filhos a ler, a contar e a rezar. As três coisas que as mulheres pediam. A gente sabe também, quando a gente vai nas igrejas aqui e vê a imagem de Santana com Nossa Senhora, que Santana está ensinando Nossa Senhora a ler. Santana está sempre com um livrinho aberto ali, né, apontando as letras do alfabeto para Nossa Senhora. Então, esse mito de que a mulher brasileira era uma ignorante, não lia, não podia ler, é um mito que já vem sendo destruído por uma parte dos historiadores, entre os quais eu me incluo. Eu acho que as mulheres tinham acesso à leitura, elas aprendiam a ler de uma maneira, enfim, muito simples, né? Mas elas não tinham acesso ao livro. O livro custava caro, o livro era impresso em Portugal, ele vinha de lá, muitas vezes com um preço muito alto. Havia censura dos livros, a Inquisição censurava os livros, ninguém podia ler o que quisesse, né? Não é à toa que são os maçons, a maçonaria que vai introduzir no Brasil no final do século XVIII, inclusive para alimentar a Inconfidência Mineira e outras revoltas, os primeiros livros sobre liberdade, sobre igualdade, sobre fraternidade, que eram temas que estavam sendo discutidos na Europa. Mas haviam mulheres que tinham acesso a bibliotecas. A gente vê isso, por exemplo, quando faz o inventário das grandes fazendeiras de café do Vale do Paraíba. Essas mulheres tinham acesso aos livros, sabiam ler, sabiam escrever. Muitas sinhás e aiás aqui do Nordeste deixaram diários, né, sobre a sua vida diária, como é que elas viviam, o tempo que elas passavam lado a lado com os escravos. É o caso da Condessa de Barral, que foi a aia das nossas duas princesas, a princesa Isabel e a princesa Leopoldina, que tinha um engenho aqui no Recôncavo da Bahia, né? E ela deixou um diário interessantíssimo em que ela conta como ela ia visitar os escravos da senzala. Os escravos nessa época já tinham cada um a sua casa, quem tinha família, então ela ia à casa das pessoas. Ela tomava banho de rio com as escravas, ela conversava sobre tudo, dançava lundu. Quer dizer, a gente vê o cotidiano de uma senhora de fazenda, a gente sempre imagina essas mulheres deitadas numa rede, sendo abanadas. A Condessa de Barral acordava às 4h30 da manhã, ia socar feijão, ia ralar mandioca, ia fazer costura, preparar remédio, né, para os seus cativos, para os seus escravos. Então, uma vida bastante dura, né, mas eram mulheres que sabiam escrever e que deixaram os seus testemunhos. Nessa mesma época, nós vamos ver aparecer uma fulana que foi absolutamente fundamental para nós mulheres, que é a Anísia Floresta, que era uma professora, né, que em 1835 ousou escrever que a mulher não devia ser escrava do casamento e que ela tinha que ser alfabetizada, tinha que ser escolarizada para não ser escrava do homem. Quer dizer, gente, vocês fazem uma ideia, quantos anos tem isso? Né? O que ela vai dizer? Que só a educação tira a mulher do poder patriarcal, e tira a mulher da miséria. A mulher que estuda, e nós sabemos disso até hoje, né? A mulher pobre, eu faço muita palestra nas comunidades do Rio de Janeiro. Posso dizer a vocês que as meninas que estudam e que não põem barriga aos 13, 14 anos, elas aos 19, 20 anos, elas são capazes de tirar a família delas da miséria, porque elas vão arranjar uma profissão, elas vão progredir, elas vão querer fazer uma faculdade. O mesmo não se dá com o homem, né? Porque ele ganha o dinheiro, ele gasta, ele esquece da família, ele vai embora, ele migra, vai para outro estado. Então, a Anísia Floresta já tinha percebido em 1835 que o estudo para a mulher era de fundamental importância. Eu quero lembrar a vocês, para a gente poder conversar um pouquinho e não ficar muito cansativo, que as mulheres tiveram um papel importantíssimo na libertação dos escravos. Várias mulheres do norte e do nordeste, a partir de 1880, publicaram jornais, foram jornalistas, escreveram artigos, lutaram, militaram
pelo fim da escravidão no Brasil. Muito antes da princesa Isabel acordar e pensar no fim da escravidão, as mulheres nordestinas e do norte já estavam pensando em libertar os seus escravos. E as mulheres tiveram um papel também muito importante, não preciso dizer a vocês, na proclamação da República. Elas constituíram clubes republicanos, elas militavam, faziam passeatas na rua. Depois foi um longo processo para a mulher brasileira conseguir votar, né? E um processo maior ainda, e eu acho que vocês devem se orgulhar disso, né? De ter uma mulher na política, Rosiana Sarney, e uma mulher que não se deixou corromper, diferentemente de muitas mulheres que nos escândalos políticos, volta e meia, aparecem com seus nomes. Está aí a mulher do João Paulo Cunha, que foi pegar 50 mil reais na boca do caixa, né? Então foi uma luta complicada, uma luta de muitos e muitos séculos, né? Para que as nossas avós, né, tivessem nos deixado esse legado, essa paixão, né, pela letra, pela escolaridade, por mudar a situação do nosso país. Então eu acho que a gente, primeiro, vai sortear aqui 3 livros, que são os é o meu último livro. É um livro muito bonito sobre Dom Pedro I, a grande paixão que ele teve pela Marquesa de Santos e a sua mulher, a Leopoldina. E a gente vê que sem vontade, gente, sem paixão, a gente não faz nada na vida. A Leopoldina foi uma mulher que chegou aqui no Brasil, ela sabia tudo. Ela conhecia botânica, ela conhecia mineralogia, ela conhecia zoologia, ela sabia pintar, ela falava italiano, falava alemão, falava inglês. Adiantou para ser feliz? Não adiantou. E por quê? Porque ela não entendia nada do Brasil. Ela não se aproximou dos brasileiros. Ela não queria saber quem eram essas pessoas daqui, como é que se vivia aqui. Muito pelo contrário, ela gostava de ficar no Palácio São Cristóvão, completamente isolada, do que ela chamava de povinho, né? Ela tinha um desprezo brutal pelos brasileiros, ao contrário, né, do que vem sendo dito pela historiografia. Então, muitas vezes a mulher sabe ler e escrever, mas ela não está interessada em modificar a sua realidade. E a danada da Marquesa de Santos, que era uma mulher criada numa cidade, como muitas cidades aqui do Norte e Nordeste, onde há mais mulheres do que homens, né? Ela aprendeu a tocar a própria vida com muita coragem, ela era extremamente safa, né? E quando ela vai ser amante de Dom Pedro I, ela trata não só de agradar muito o imperador na cama, o que ela fazia muito bem, mas mais do que isso, ela trata de encher o bolsinho dela, porque o Dom Pedro, para cada informação que ele passava para a Marquesa de Santos, ela vendia essa informação. E é interessante porque a gente tem aí uma espécie de retrato da corrupção brasileira. Ela não é de hoje, ela vem de muito tempo. Então eu queria perguntar, alguém faz aniversário hoje? Tem nenhum aniversariante no dia de hoje? E ontem? Também não? Alguém fez aniversário na sexta-feira passada? Ninguém faz anos aqui? Eu acho que tem uma moça lá. Bom, gente, eu estou à disposição. Se vocês quiserem, a gente pode conversar um pouco sobre o papel da família e a educação nos dias de hoje, sobre o papel da mulher, o papel da televisão. Eu não só tenho quase 40 livros escritos, mas eu escrevo muito para jornal e para revistas, né? E tenho abordado muitos problemas também da desintegração familiar hoje no Brasil e do impacto disso na educação, quer dizer, da baixa qualidade de rendimento do aluno. Eu, morando no Rio de Janeiro, tenho muito acesso às comunidades, onde a presença do pai a ausência do pai, melhor dizendo, é muito grande, onde as mulheres têm que criar seus filhos sozinhas. Essa luta toda para educar o filho, mas para além de educar na escola, educar moralmente. E essas dificuldades todas que as mulheres brasileiras têm, esse permanente bombardeio que a gente recebe através da televisão para ser uma piriguete, né? A televisão não cria nenhum papel na novela da mãe que vai cuidar da educação do seu filho. É rara a novela que tem alguém com o livro na mão. Eu tenho uma biblioteca. Eu me lembro que uma vez passou uma novela que o indivíduo era um livreiro
E aí a imprensa toda ficou impressionada. Bom, o cara é um livreiro, vende livros, né? Coisa estranha. Então, eu acho que essas são questões que estão impactando a escola hoje. Estou aqui à disposição de vocês para a gente conversar. Tá bom? Bom dia, professora. Bom dia, plateia. Meu nome é Sueli Rose, né? E é com muito prazer que eu venho assistir a palestra da professora Del Priore. Eu quero dizer que o professor falou não é para esquecer, é verdade. Eu tenho lido as publicações da professora, eu acho que ela escreve com primor para ser entendido e uma intervenção aprofundada muito boa em seus livros. Inclusive, eu faço algumas referências suas nos meus escritos. Bom, a professora faz um passeio na história da educação, né? E o passeio que ela faz, ela nos remete à questão da família e da mulher. Eu quero tocar aqui na questão da mulher, precisamente, né? Quando ela diz que nós, mulheres, a gente já avançou. Claro, se a gente fizer um percurso, né? Em toda a história do Brasil, Brasil colônia, Brasil império e Brasil república, a gente não pode perder de vista as lutas das mulheres que fizeram com que a gente chegasse no patamar que estamos, sobretudo na década de 60 do século XX, né? Entretanto, professor, eu quero dizer uma coisa. Na atual conjuntura, né, a gente percebe que nós, mulheres, parece que aconteceu um retrocesso, né? Parece que com o advento das novas tecnologias, aí eu toco na questão também da televisão, etc. e tal, nós mulheres assim, estamos sendo vítimas de uma sociedade patriarcal eminentemente machista, né? A gente vê as práticas machistas cotidianamente. Aí eu falo de uma coisa específica que você toca. A questão da representação da mulher, né? Do ponto de vista na questão política, né? A mulher que está lá representando, entre aspas, a mulher. Aí eu vou tocar na questão da cidadania, né? Nós, mulheres trabalhadoras, aqui você está falando para mulheres trabalhadoras, né? Professoras. Então, nós, mulheres trabalhadoras, somos vítimas dessa sociedade capitalista, patriarcal, que nos exclui de acesso à educação, a trabalho, a tudo. Diferente da mulher que tem cidadania, que são essas que estão aí no poder, que não estão nos representando. Aqui, as mulheres que estão aqui, elas têm dupla, tripla jornada de trabalho. Quando sai da sala de aula, quando sai das secretarias, chega em casa para filho, marido e etc. e tal. Diferente, a exemplo da atual presidente, né, que é uma mulher, e que se a gente for fazer um passeio na política de mulher, a primeira coisa que ela faz quando entra no governo é assinar a carta ao povo de Deus, né? E aí você vê qual o recado que ela manda para a mulher. Quando é agora, ela sai com o projeto Cegonha. Onde é que estão as creches? Será que nós, mulheres, precisamos realmente disso que ela diz aí? R$ 25 por mês para a gente ir, enviar ao médico e etc. e tal. Se a gente for fazer um resgate na política que essas mulheres que estão aí estão fazendo para nós mulheres, nos expurgam mais ainda. E aí é uma questão que eu coloco aqui para a plateia e para a gente pensar. Qual é o caminho da mulher trabalhadora na atual conjuntura? Teve mudança? Teve, mas por conta das lutas, não por conta do parlamento. O parlamento é um retrocesso dessa sociedade capitalista. Eu concordo plenamente com você e até escrevi um artigo muito duro quando a Dilma foi eleita na Folha de São Paulo, lembrando que uma das desigualdades que as políticas brasileiras, com honrosas exceções, haviam conseguido, depois de muita luta, e eu lembro sobretudo na Constituinte de 88, o famoso lobby do batom, que agrupou mulheres batalhadoras e que tinham por pressuposto viver para a política e não viver da política. Mas, enfim, o que eu dizia é que as políticas que têm mais visibilidade no Brasil, elas conseguiram uma igualdade, a de roubar como os homens, porque não houve, né, nenhum grande escândalo nos últimos
anos que não tivesse uma mulher diretamente envolvida. Isso é um negócio muito complicado. Agora, sobre o machismo, eu queria lembrar você o seguinte. Eu acho que a sociedade brasileira é machista, esse é meu ponto de vista. Eu acho que eles podem ser complementares. Porque as mulheres brasileiras são machistas. Eu acho que a grande maioria das mulheres brasileiras que não têm sentimento de cidadania nem educação, elas não conseguem se ver senão através do olhar masculino. Quantas mulheres com as quais nós convivemos não gostam de ser chamada de gostosa e de docinho? Quantas mulheres não acham a mulher fruta maravilhosa? Quantas mulheres não acham que mulheres trabalhadoras na área de educação como nós são sapatão, sempre desqualificando? Quer dizer, o que nós temos no Brasil é um processo que faz com que a mulher em casa não deixe seu marido lavar a louça, não deixe seu filho fazer a cama, de certa forma reproduzindo o que eu chamo de machismo de saias, né? E que tem o seu apogeu, né, em figuras que estão aí nas rádios, como aquela famosa funkeira, a Tati Quebra-Barraco, né, que nas músicas dela diz: eu pago você, cara, para ir no motel comigo, abaixa as calças, dá tanto quanto eu quiser. Quer dizer, o que nós temos no Brasil hoje é uma grande clivagem entre pessoas que estão querendo se sair, como nós, que estamos tentando, fazendo um esforço, lutando incansavelmente, e essa grande maioria de mulheres que continua adormecida, né, que quer ser a piriguete, que quer namorar o namorado da filha, que quer se enfiar na roupa da filha, quer dizer, que não tem dimensão de que a vida da mulher tem que ser uma vida comunitária, de que ela tem que ter interesses maiores, de que ela tem que ter uma agenda coletiva. Isso que você falou das lutas das mulheres, a gente não vê mais. Nos anos 80, as mulheres saíram às ruas pedindo creches, pedindo melhor escolaridade para os seus filhos, participando das grandes greves. Na área agrícola, nós vamos ver a criação dos sindicatos de mulheres. E de sindicatos de mulheres, vocês sabem por quê? Porque havia mulher no sindicato dos trabalhadores rurais. Mas para que elas serviam? Para servir cafezinho e para atender telefone. Então, foi um momento em que as mulheres realmente deram um passo à frente. Agora, o Brasil hoje está dividido, você falou bem, né? Entre quem acha que está fazendo alguma coisa pelo grosso das mulheres e aquelas que simplesmente vivem no universo da representação e que continuam achando que botando a saia curta vão dar jeito na vida. E esse é um grande número, eu chamo a atenção de vocês, porque as escolas estão cheias dessas meninas, gente. As meninas nós estamos com um problema de gravidez na adolescência nesse país, sobretudo no Rio de Janeiro, eu não sei os números no Maranhão, mas é gravíssimo. Prostituição infantil no Nordeste do Brasil, os níveis são altíssimos também, e com o apoio e o encorajamento de quem? Dos pais, que querem que, vendendo o corpo das suas filhas, jovens, adolescentes, eles querem sair da miséria, eles querem comprar uma televisão de plasma. Então, nós temos um momento nesse país em que é preciso que aquelas de nós que teve acesso à educação pense como cidadã, não pense só como professora em sala de aula, mas indo para casa, no dia a dia, no exemplo que a gente tem para dar, é preciso que a gente pense como cidadã e que a gente pense em projetos coletivos, porque senão nós vamos, como a Anísia Floresta, nos afogar na praia. Eu concordo integralmente com você, só faço essas ressalvas, chamando atenção para a responsabilidade que as mulheres têm na reificação do machismo, na reprodução do machismo, né? E de que é preciso, em algum momento, a gente dar um basta a isso e fazer a nossa parte para deter esse processo que nos faz tanto mal a nós e aos nossos filhos. Tá? Professora Mary, muito bom dia. Meu nome é José Melônio, eu não sou educador, sou delegado de polícia. Eu quero cumprimentar a plateia na figura do imortal professor Benedito Buzá, com quem eu tive a honra de trabalhar em Itapecuru-Mirim. E eu gostaria de fazer duas perguntas para a senhora. Primeiro, relacionado à temática aqui específica do papel da mulher. Eu gostaria de saber, historicamente, qual foi o marco, o momento em que a Amélia de Marilago deu lugar à mulher fruta.
E eu quero saber em que momento também, qual o invólucro, a proteção, vamos lá, vou chamar de discurso político de gênero. Até quando isso é um discurso político de gênero, na medida que, por exemplo, na minha faculdade, eu já tinha mais, na época que eu fiz faculdade de Direito, só tinha uma faculdade, era federal, eu tinha mais colegas, futuras bacharéis em Direito, do que colegas homens, futuros advogados, bacharéis em Direito. E eu vejo nos concursos da magistratura, do Ministério Público, da polícia ainda não, porque o pessoal ainda tem uma imagem de que o delegado de polícia vai para campo e tem que ser machão e tal. Mas as delegadas que nós temos são ativas, curiosas, positivas. Recentemente, a chefe da minha instituição, a delegada geral de Polícia Civil, é mulher. Nós tínhamos a subdelegada geral de Polícia Civil anterior, mulher, que comandou a organização com muita dignidade. Essa é a minha primeira pergunta. E a segunda, professora, já não tão focada no nosso tema específico, mas eu sou ludovicense, nasci em São Luís do Maranhão, e percebo, a senhora deve ter dado uma volta na cidade, e deve ter visto que a nossa cidade é das mais portuguesas do ponto de vista do plano, da divisão geopolítica da cidade, da forma como ela foi organizada. Mas aqui no Maranhão, vou usar, me perdoe se eu estou equivocado, mas a gente tem um certo fetiche por uma suposta origem francesa. São Luís foi fundado pelos franceses em 1602, quando na verdade os franceses invadiram o Maranhão, foram expulsos pelos portugueses. Eu não consigo ver, professor, um marco. Olha, essa obra aqui, esse prédio, é de origem francesa, ou mesmo na nossa cultura, na nossa formação. Mas a gente tem esse fetiche. Recentemente eu tive Imperatriz, hospedado na casa de 2 médicos proeminentes, com destaque inteligentíssimo, viajados, chegaram da Europa e falaram, poxa, que pena a gente São Luís não ter sido, de fato, colonizada por franceses. Eu fico me lembrando da Guiana Francesa, das colônias francesas na África. Tudo bem, tem um Canadá, uma parte francesa, uma parte inglesa, mas na verdade a gente vê a grandeza do que foi o povo português, a nossa origem lusa. Acho que a gente tem um pouco de vergonha e não consegue ver o que foi a grandeza de Portugal, um país exprimido pela França, confrontado com o mar, e que fundou, que a gente criou o conceito que a gente tem hoje de globalização. Aquele povo, aquela nação pequeníssima, com sua população minúscula, que de repente tem Tordesilhas, tudo bem, vamos invadir, botar a francesada, a espanholada para correr até o sul. A gente vê isso de uma forma muito bonita no Érico Veríssimo, O Tempo e o Vento, é uma obra fantástica no primeiro volume, O Continente, a gente fica emocionado. E na verdade a gente tem uma certa vergonha da nossa origem portuguesa, da nossa língua tão bonita. Ai, que bom se a gente fala. Eu prefiro falar português cantado do que fazer aquele biquinho francês. Então, eu gostaria de saber da senhora dessa outra questão. Por que, em determinado momento, nós brasileiros criamos esse desprezo, essa antipatia, essa quase renegação pela grandiosidade da nossa origem portuguesa, da nossa nação mãe, né? E quando é que isso vai ser superado? Por que nós maranhenses temos esse fetiche francesista, né? Franco, ao invés de louvarmos a nossa origem portuguesa, porque, como eu já falei, um paísinho daquele tamanho tomou conta dessa América do Sul todinho e faz desse Brasil o que é, essa potência. Né? Muito obrigado. Vou começar pela última pergunta. Você é filho de português? Bom, enfim, eu só queria dizer a você o seguinte, esse complexo de vira-lata, como chamava o Nelson Rodrigues, né, ele não é absolutamente uma especificidade do Maranhão, ele é do Brasil. Né? Se você pegar, desde a chegada da família real portuguesa no Brasil, fugida de Napoleão, as críticas sempre foram no sentido de que nós não éramos civilizados e, portanto, não éramos parecidos com a Europa. E o que era a Europa dominante naquela época? Era a Europa francesa. Apesar desse bravo percurso dos portugueses, você vai me permitir só elucidar um pequeno equívoco histórico, os portugueses, de fato, foram os primeiros a dobrar o famoso Cabo da Boa Esperança,
mas eles ficaram muito pouco tempo nos seus bastiões comerciais. Eles foram vencidos por duas questões, né? Uma questão tecnológica, os holandeses rapidamente passaram à frente, porque já tinham universidades, tinham pesquisa, tinham armamento militar que vai botar para fora os portugueses, e depois os ingleses, obviamente, que vão criar um sistema capitalista no interior do qual Portugal não vai ser absorvido, vai ficar como um estado periférico, e a força econômica e a força tecnológica vão varrer os portugueses dos seus bastiões comerciais e daqueles lugares onde eles haviam chegado inicialmente, sobretudo na Ásia. Essa sensação de querer se identificar a Paris vai ter o seu apogeu na chamada Belle Époque. Nós vamos, inclusive, copiar a expressão francesa, a Bela Época. Nós vamos querer que o Brasil se transforme numa Paris, com a grande transformação urbana das grandes capitais, a começar por Recife, depois Rio de Janeiro, depois São Paulo, copiando, inclusive, o traçado das ruas, abandonando esse traçado português que você lembrou que é tão original. Mas, na verdade, fui professora de História Ibérica na USP durante muitos anos, eu acho que uma das contribuições que Portugal deu ao Brasil, que é uma contribuição talvez não muito visível, porque ela faz parte do inefável, ela faz parte do espírito, está representada aqui na cidade de São José de Ribamar. É a fé religiosa, né? Portugal era pequenino, mas se a gente pegar a história de Portugal, a gente vai ver que se é um fio condutor na história desse país, é o papel da religião, do catolicismo, da fé diária, da piedade, da devoção, das irmandades, confrarias, do povo, nas suas peregrinações, nas suas romarias. A herança de Portugal está aí mais viva do que nunca, né? Pelo visto vai ter uma romaria proximamente. Então não é um problema do Maranhão. Obviamente os pernambucanos se perguntam por que os holandeses também não ficaram lá. E essa tentativa de se igualar aquilo que havia de melhor, que se confundia com civilização, consumo de objetos, né? Nós, depois da Segunda Guerra Mundial, migramos desse gosto europeu para o gosto americano, mas somos colonizados culturalmente, e é preciso entender isso. Agora, você fez uma pergunta que eu acho muito interessante. Quando é que a Amélia é colocada dentro do armário e surge, né, essa mulher moderna, ativa, fálica, mulher brasileira, sobretudo nos grandes centros? Ela é quase que um homem de saias hoje, não é mesmo? Nos anos 80. E isso graças a dois fatores que se conjugam ao mesmo tempo e que vão contar com uma infraestrutura econômica e política. Os fatores são a democratização da pílula anticoncepcional, que vai dar à mulher o controle do seu corpo, controle do número de filhos que ela quer ter, controle do seu prazer. Ela agora pode ter quantas relações sexuais quiser, com quem quiser, sem deixar marcas e quantas vezes ela quiser. E o acesso ao mercado de trabalho. Os anos 80 foram anos importantes do desenvolvimento econômico do Brasil, né? Foram os anos do grande boom econômico e de uma migração campo-cidade que vai fazer com que a mulher se integre ao mercado de trabalho. Essa conjunção entre liberdade sexual e liberdade econômica deu numa geração que hoje tem muitas interrogações. Eu vivo dando entrevista para revistas como Trip, Cláudia, né, que detectam na mulher brasileira hoje uma perda de rumos, é um pouco o que a colega ali estava dizendo. Onde vai essa mulher brasileira? Né? O que ela quer ser? Ela está livre, mas ela está solitária. Ela se divorciou, hoje em dia ela é cabeça de casal. Os números do IBGE são massacrantes. Mais de 50% dos lares brasileiros são chefiados por mulheres. Como ela disse, 3 turnos de trabalho, responsabilidades, ônus, dívidas. Mas o que é dramático é que essa rapidíssima transformação não deu à mulher brasileira o sentimento de cidadania, de equilíbrio que ela está precisando, para justamente colocar em cena projetos coletivos, a família, a comunidade, valores, né? Ela está completamente perdida entre ser bombardeada pelas imagens da televisão, das revistas femininas, que são realmente, elas têm merecido estudos, as revistas femininas só convidam a mulher brasileira a ser um objeto de gozo do homem, mais nada. É como se ela não pudesse pensar, como se ela não tivesse valores.
Então, eu diria que esse massivo impacto de imagem sobre essa mulher ideal, e que, aliás, isso é uma coisa dramática, né? Está atingindo visceralmente as nossas meninas mulatas e negras, porque a mulher ideal brasileira é a Barbie, é a animadora, a Xuxa, a outra, tudo loura pintada, né? Mas nem mais a valorização da nossa multirracialidade vem sendo feita pela televisão. Então, nós estamos vivendo esse momento, eu acho que é um momento de um grande vazio, que talvez dê chance para pessoas como você ir adiante com projetos, com bandeiras, né, juntando a comunidade, juntando grupos de mulheres. É o momento de organizações não governamentais, das redes sociais, trabalharem para a gente mudar essa pasteurização da mulher brasileira, que continua sendo vista, né, como realmente um objeto sexual, como uma coisa. Nós temos que mudar isso. Eu acho que essa sua questão, ela remete a um passado muito recente, onde houve uma ruptura e houve uma confusão de papéis dos quais nós ainda não estamos sabendo sair. Bom dia, meu nome é Nila Michele, eu estive presente na palestra de ontem, belíssima também, sobre passeio pela juventude. Aqui você faz um passeio pela educação e pela história da mulher. E assim, não tem como a gente falar da história da mulher sem falar da história do corpo dessa mulher, né? Então você vem de um processo onde esse corpo é reprimido, é torturado, é massacrado, e aí você vem em década de 80, 70, 80, você vem uma luta por libertação, como mesmo falaste, a gente começa a ter o controle do nosso corpo, a gente tem poder sobre o nosso prazer, sobre o nosso gozo, sobre o nosso controle de natalidade. E aí chega um momento onde talvez essa década de 80, essa década de 90 explode e a mulher meio que se perde sobre esse controle. A minha pergunta é mais direcionada sobre a questão do estudo. Você vê na década de 80 a gente estudando essa libertação e hoje? Hoje eu me preocupo muito como é que a gente faz os estudos de gênero, sobre essas relações onde essa mulher tem essa liberdade. E o que está acontecendo, a gente divulgando, tem mulher piriguete disso, tem mulher fruta disso, tudo. Só que a gente tem um momento de dizer assim, isso está errado, mas a gente não tem como chegar e dizer assim, como que eu vou dizer que isso está errado sem prender a mulher novamente, sem controlar o corpo dessa mulher novamente. Então, assim, eu entendo quando tu falaste nós estamos mesmo realmente perdidos, até nas nossas reivindicações. Eu fiquei muito chateada quando houve algumas reivindicações na década de 80, a mulher, para reivindicar, pegava e queimava o sutiã, né? Hoje a mulher vai e mostra o peito. Você tem um movimento como extremamente interessante, muito pertinente, que é a Marcha das Vadias, mas o nome vadia aí não agrega, afasta. Por mais que na sua ideologia a Marcha das Vadias chega para a mulher tem liberdade para se vestir do jeito que ela quer, a mulher ela pode ser santa, a mulher ela pode ser puta, ela pode ser o que ela quiser. Mas no momento que você chega e diz assim, eu estou fazendo uma marcha da vadia, eu afasto. Então, como que eu, enquanto historiadora, vou lutar por esse direito dessa mulher? Como é que eu promovo o meu estudo de uma maneira em que esse estudo não seja para prender novamente o corpo da mulher? Né? É essa a minha preocupação. Eu defendo a liberdade sexual da mulher, eu defendo a liberdade da mulher, mas eu não defendo essa liberdade que modifica todo o nosso caráter moral. Eu não preciso simplesmente sair mostrando o meu peito, para aí eu estou reivindicando alguma coisa. Eu não estou lutando por uma liberdade sexual novamente, que eu acho que a gente adquiriu. Eu estou lutando por cidadania, como bem a nossa colega aqui falou. E essa cidadania ela não pode estar associada novamente à venda do nosso corpo, como era feito. Então, como é que a gente faz isso na questão do trabalho? Como é que eu posso analisar e promover o meu estudo de uma maneira em que eu não concordo com essa mercantilização do corpo da mulher que está acontecendo, mas eu também não concordo com a prisão do corpo da mulher? Eu acho que a maior preocupação é não vitimizar a mulher, né? Os estudos dos anos 80, sobretudo, eles tomavam como bordão uma espécie de violência sistemática contra a mulher. Os estudos que estão sendo feitos, sobretudo dentro das boas universidades, a partir dos anos 2000, eles procuram mostrar que, às vezes, dentro das piores situações, as mulheres conseguem atuar, né? Elas são atoras históricas e elas conseguem reverter
o quadro em seu favor. Então, é óbvio que se eu quiser olhar, por exemplo, os processos de polícia, nós temos aqui com um delegado, né, mostrando, e hoje nós sabemos que os níveis de violência contra a mulher continuam altíssimos. Mulheres que apanham, mulheres que são torturadas, como você bem disse. Mas se nós olharmos só esse lado, nós não vamos nos dar conta das transformações positivas que as mulheres vêm fazendo, né? E nós não vamos nos dar conta também de uma outra coisa muito fina e muito delicada, que são as diferenças entre as mulheres, e que não podem ser deixadas de fora de um estudo sobre gênero, né? Não há maior inimiga num trabalho da mulher do que a sua vizinha que está sentada ali do lado. Então, perceber esses conflitos dentro do gênero, eu acho que é de fundamental importância, e não vitimizar a mulher. A mulher não é vítima de nada, né? Ela sofre violência, mas é preciso ver em que medida ela também colabora para essa violência. Eu vou dar um exemplo bem rasteiro para você, mas eu acho que o plenário está se esvaziando, a pessoa talvez esteja cansada. O número de filmes que a gente vê, por exemplo, sobre mulheres que são estupradas, porque vão para um bar, estão com a saia lá em cima, estão com o decote lá embaixo, bebem, são estupradas, coitadinha. Quer dizer, qual é a responsabilidade da mulher naquilo que está sendo feito com ela? Eu, particularmente, que tenho procurado pensar essas questões, acho que estão faltando reflexões sistemáticas e consistentes sobre o papel da mulher, aquilo que ela dá, não é? Como leite, como mel, mas como veneno para a sociedade brasileira. Muito fácil a gente apontar o dedo para os homens, a culpa é deles, mas não é bem assim. Quer dizer, eu acho que é preciso matizar, relativizar e pensar o que nós estamos fazendo de positivo para mudar esses papéis e o que nós estamos também fazendo de destrutivo para continuarmos como machistas de saia. Minha opinião. Obrigada.